Assista agora ao programa Cidade em Destaque, com Hélio Laurindo e Giovana Danchielli. Oferecimento Rede Stop de Postos. Tradição, preço, qualidade. Olá, tudo bem com você em casa? Muito obrigada pela sua audiência. Cidade em Destaque, seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV está no ar. E hoje o nosso assunto é trânsito. Estamos na semana que se comemora o Dia do Motorista e do Motociclista. E para falar sobre esse assunto está conosco aqui a diretora da CETRANS, Vânia Mitzenbeck. Vânia, eu agradeço a sua participação aqui no programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Bom, Vânia, você é diretora da parte de educação e fiscalização de trânsito aqui em Cascavel. É um trabalho árduo, porque nós temos muitos motoristas, são os motoristas cascavelenses, os de fora, os turistas, todo mundo dirige. Uma cidade como Cascavel, que é grande, que atrai muita gente. E a gente observa muita imprudência, é muito complicado quando se fala de trânsito, né? Bastante complicado. Eu costumo dizer que o trânsito é feito de seres humanos e justamente por isso ele é complexo, porque nós somos muito complexos, né? E hoje nós temos uma frota aí que já passa de 174 mil veículos com placas de Cascavel, fora aqueles outros, né, como você bem disse, que são de outras cidades. Nós somos uma cidade polo de serviços, de saúde, de universidade. Exato. Então, nós temos uma frota, com certeza, beirando aí os 200 mil veículos. Que é a frota flutuante, que vocês chamam, né? Que a medida também, a gente pode observar isso pelos números apresentados pelos radares, que eles acabam captando essa frota e se observa um número gigantesco. Aí a gente tem o motorista consciente, o motorista inconsciente e imprudente, que não está muito aí, e tem aquele motorista que está desligado, né? E no trânsito, a falta de atenção é uma coisa muito grave. Eu costumo dizer assim que as pessoas têm, parece que uma escala, assim, quando se fala em comportamento no trânsito, uma escala de, isso é um pecadão e isso é um pecadinho, né? Então, temos aquelas questões assim, estacionar sobre a calçada, isso aí, se for na calçada da minha casa, só um minutinho, isso pode. Mas nós precisamos nos lembrar que num trânsito com tantos veículos assim, se cada um resolver cometer esses ditos pecadinhos, exatamente, ali, né? Nós teremos um caos. Até porque se eu me sinto no direito de estacionar num local irregular por alguns minutinhos, em algum momento eu vou me deparar com uma outra pessoa fazendo a mesma coisa e tirando o meu direito. E é isso que quem está em casa aí observa, né? Porque é difícil quando você fala de trânsito, parece até política, religião, que todo mundo tem palpite, todo mundo sabe um pouco, mas acaba que é um problema cultural, a gente pode considerar, porque todo mundo, para ter uma carteira, vai passar por aquele período de autoescola, vai aprender o que é o correto, faz a prova e parece que esquece. O que a gente vê? As pessoas freiam onde tem a lombada, o radar eletrônico, a lombada. Ele para somente no sinal vermelho onde tem o furão e nos outros lugares ele age como se fosse assim, uma cidade sem leis. Isso. E infelizmente é isso que a gente observa. É claro, houve uma redução. Com a instalação dos radares, a gente observa que houve uma maneirada, o pessoal está andando a 60, 67, que é o limite, né, o tolerável, mas as mortes continuam acontecendo no nosso trânsito, as pessoas continuam batendo os carros, batendo motos. Como trabalhar isso, Vânia? E além dos acidentes, a questão do estresse, né? Que nós todos acabamos sofrendo. Agora há pouco você disse que todos têm uma opinião sobre trânsito, né? Até porque todos nós temos a ver, sim, com o trânsito. Nós somos o trânsito. O trânsito é feito por pessoas e para as pessoas. E isso é importante que se internalize. Parar de pensar que trânsito é só carro. Moto, carro, caos, né? Nós temos que nos sentir cidadãos que agem e reagem diante das situações do trânsito. Então, passa por nós a mudança dessa violência toda, desses números sangrentos, né? Infelizmente. Passa por nós, sim.
Você disse dos radares, as pessoas, a ideia da implantação do radar não é que ele se transforme numa lombada, porque senão nós teríamos enchido a cidade, Exato. transformar as ruas numa esfregadeira de roupa, né? Mas a ideia é que se eduquem, que as pessoas aprendam e compreendam que se existe um limite de velocidade, eu preciso respeitar, mesmo quando ninguém está me vigiando. Então, aí entra aquela questão, né? A indústria da multa. É muito fácil dizer que é a indústria da multa, né? Mas não se presta atenção no que eu devo fazer como motorista. Quem alimenta, se é que essa indústria existe, né? Eu costumo dizer e lançar um desafio aí para as pessoas, se essa indústria existe, vamos quebrar. Todos nós façamos a nossa parte, todos nós passemos a respeitar as regras de trânsito e buscar que aqueles que nos cercam respeitem as regras de trânsito, aí ninguém precisa ser multado. Os agentes de trânsito certamente serão destinados a outras atividades que não seja de vigiar as pessoas que detestam ser vigiadas, Exato. mas que ao mesmo tempo precisam, porque quando não estão sendo vigiadas, comprometem até mesmo a segurança do seu bem mais precioso, que às vezes é seu filho, aquela criança que só vai na cadeirinha se for fiscalizada e cobrada, só porque paga multa, senão não teria cadeirinha. Mas infelizmente isso é uma cultura, não é só do cascavelense, né? A gente observa em todos os lugares essa questão, até a gente comentava na semana passada com o inspetor da PRF aqui, essa questão das pessoas na rodovia onde tem radar, a lombada eletrônica, eles reduzem a metade do que é permitido, 70 por hora, eles estão andando a 35 por hora. É realmente uma questão de cultura, é uma questão de conscientizar esse motorista a andar dentro do limite, mas de uma forma prudente. Assim, você está na CETRANS há bastante tempo já e acompanhou o período antes e o período agora, pós instalação dos radares e os furões. A gente pode ter assim, a expectativa de uma melhora a longo prazo? Podemos sim, e nós já constatamos essa mudança. É um processo lento, até porque quando se trata de processo de mudança comportamental, educação, não dá para a gente esperar que as coisas mudem do dia para a noite, né? Mas nós podemos e devemos sim acreditar, começando por nós mesmos, né? Acreditar num trânsito menos violento, menos agressivo. Nós temos locais onde antes da implantação dos radares, o índice era muito alto de mortalidade, índice alto de acidentes e que reduziram. Em compensação, temos, a gente costuma dizer que espraiaram-se, parece, esses locais de acidentes. Entra naquela questão do comportamento, da questão cultural. Eu não estou sendo vigiado, então aqui eu posso. E aí, outros locais onde não haviam acidentes, começaram a existir. Então, a CETRANS tem acompanhado e trabalhado nesses locais também. Que é importante, né? Não dá para deixar, porque se resolver um problema, mas ele sempre vai migrar. Isso acaba sendo quase que natural, né? Enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento. Só que a gente, embora eles seja natural do ser humano, né? E dizem que o brasileiro ainda é pior, né, nesse ponto. Sempre tem que dar um jeitinho, né? Dar um jeitinho. Nós não podemos encarar com naturalidade isso. Não podemos naturalizar, porque não é natural morrer no trânsito. Ninguém precisa morrer no trânsito, assim como ninguém precisa ser multado. Basta a gente vestir ali a sua personagem, né, vamos dizer assim. Quem sou eu no trânsito? Eu sou um sujeito importante, um sujeito que é responsável por aquilo que acontece. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E quando a gente fala de dirigir de forma defensiva, a gente tem que lembrar dos pedestres, que eles também têm que se proteger, né, Vânia? Que acontecem muitos acidentes, muitos atropelamentos. Você falava antes para mim aqui sobre as batidas envolvendo motocicletas e pedestres, motocicletas e motocicletas. Isso
tem ocorrido um aumento nesses tipos de acidentes observados pela CETRANS? Sim. Moto tem aumentado bastante. Atropelamentos por motocicletas. Então, essa questão da responsabilidade, quando eu falo que todos somos responsáveis, são todos mesmos. Não é só o motorista. São condutores e pedestres, ciclistas também, né? Os carrinheiros, aqueles que empurram o carrinho de papelão, os carroceiros, todos estão envolvidos nesse espaço e em algum momento vão se encontrar em algum conflito, porque tem a disputa pelo espaço, né? Sim, e nós temos que aprender a lidar com isso de forma civilizada e respeitosa. Eu costumo dizer que no trânsito o mais importante de tudo é a palavra respeito. Nós precisamos sim construir e resgatar valores humanos. Por isso que o nosso trânsito está tão complexo e cada vez mais violento, porque na verdade o trânsito é um reflexo da nossa sociedade e a nossa sociedade infelizmente tem perdido aí ao longo dos anos os seus referenciais de valores, de gentileza, de cooperação, de senso de coletividade, e isso tudo aparece muito fluente no trânsito. Infelizmente, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo. Eu convido você que está em casa a continuar conosco aqui no Cidade em Destaque. A Futura Indústria de Móveis cria, desenvolve e coloca no mercado produtos da mais alta qualidade. Trabalhando no desenvolvimento de móveis personalizados, a Futura dispõe de equipamentos de ponta e elevada qualificação profissional, atendendo empresas e residências e inovando seus espaços. Isso sempre de maneira natural, ecológica e socialmente engajada. Acesse o site e conheça os produtos da Futura. Futura Indústria de Móveis, aliando preço e excelência em qualidade. Fone 3326-8903, Cascavel. O Cidade em Destaque está de volta e hoje o nosso assunto é trânsito. Comigo aqui nos estúdios da Stop TV está a diretora da CETRANS, Vânia Mitzenberg. Bom, a gente falava da questão de comportamento, Vânia, e um ponto que a gente observa, quem está nas redes sociais observa, são as denúncias de onde estão ocorrendo as blitz com radares. Isso é uma questão que também envolve o comportamental, né? Eu lembro de ter ocorrido alguns debates referente a isso entre o presidente da CETRANS, o Paulo Porsche, e alguns usuários do Twitter, do Facebook, na verdade, sobre esse assunto. Ocorreu até uma recomendação, né, para que quem fizesse esse tipo de postagem seria notificado junto ao Ministério Público. É difícil lidar com o ser humano nesse ponto também, né? Bastante difícil, e aí as redes sociais são um campo em que as pessoas dizem o que querem, se expressam da forma como querem e deixam bem claro quem elas são também, né? Eu costumo dizer que no trânsito o equipamento essencial a ser utilizado é a cabeça. Nós temos que utilizar o nosso cérebro e pensar que todas as vezes que eu passo uma mensagenzinha achando que eu sou tal, olha, blitz em tal lugar, avisando a galera toda, né, no sentido de, vamos nos dar bem, não vamos passar por lá. Nós estamos prestando um desserviço à sociedade. Nós estamos mostrando o quanto nós somos bárbaros, a barbárie que está dentro de nós, né? É uma forma de corrupção, e aí a gente pergunta muitas vezes de onde vêm os corruptos, né, e tal. Acho que só tá na política, né? Eles não nascem, eu sempre falo que eles não nascem em chocadeira. Eles nasceram numa família, eles fazem parte dessa sociedade, e nós, com esse tipo de atitude, demonstramos muito bem que tipo de ser humano nós somos, né, quando nós nos manifestamos livremente nas redes sociais, assim, porque em algum momento, quando quem faz isso, não pensa que em algum momento seu filho, seu pai, ou um amigo pode ser vítima daquele condutor imprudente, daquela pessoa sem habilitação que está no trânsito, e são muitos que
cruzam com a gente no trânsito, né? Daquela pessoa alcoolizada ou drogada, e que muito bem poderia ter sido tirada de circulação numa dessas operações. Mas foi avisado. Isso a gente observa nas rodovias, quando você está circulando e alguém te dá sinal de luz e logo você encontra uma blitz da polícia. Então, assim como no trânsito, na rodovia, você está beneficiando, sei lá, um traficante, um contrabandista, um sequestrador, vai saber quem está transitando. Na cidade você também avisa quem está infringindo a lei, né? Então, é uma questão realmente de mudar a concepção, melhorar a forma de ver as coisas. De cidadania, né? De se sentir cidadão, de se sentir parte daquela sociedade, daquela realidade. Porque o trânsito é um espaço de todos, mas algumas pessoas acham que é espaço de ninguém. Né? Eu posso tudo, ou então que é o seu espaço particular, também é um grande problema. E como mudar isso? Dá para começar de pequenos? Eu lembro que vocês têm algumas campanhas que tratam do pé na faixa, que trabalham com as crianças, já teve bastante trabalho com a escolinha, né, de trânsito. É preciso começar também desde pequeno, mas buscar o que os pais conscientizem, porque não adianta o filho ir lá aprender que tem que usar cinto de segurança, tem que andar na cadeirinha, o pai não faz nada disso em casa, né? Exatamente. Quanto mais cedo nós começarmos a educar as nossas crianças, melhor, porque o processo de educação, ele é muito mais fértil, muito mais fácil do que o de reeducação. Mas nós temos a escolinha de trânsito, fazemos esse trabalho com as escolas também, com a rede escolar de Cascavel, mas sem nunca esquecer do trabalho de reeducação do adulto. Porque senão a criança é educada e da porta para fora da escola, ele já encontra o pai falando ao celular, sem cinto, a mãe já joga a criança no banco de trás, eu falo como uma mala velha, né, de qualquer jeito. Ou deixa no banco da frente, ainda solto, né, em pé. Exatamente, ou tá parado em fila dupla, e aí a criança aprende a seguinte lição, que é o que vai valer para a vida dela. Eu aprendi que o certo não é parar aqui, mas se o meu pai, se a minha mãe, que são os meus modelos, podem, então essa lei não é para todo mundo. Né? Então, nós temos que pensar bem nisso. Principalmente os pais, né, que estão dando exemplo aí. Mas, assim, vocês que trabalham, né, com isso, não é difícil de conscientizar, né? As crianças não é difícil de conscientizar, porque eles entendem o que é certo e o que é errado. Mas quando eles vão para casa, daí desvirtua isso tudo e acabam se tornando jovens que aí vão pilotar motocicletas, que é o que a gente mais observa, e também é um dos pontos que está sendo trabalhado essa semana, junto com o Cotrans, né? Principalmente os jovens, e que não respeitam. Simplesmente não respeitam. Nós vemos muitos pais inserindo comportamento nocivo, vamos dizer assim, no adolescente, quando eles compram a motocicleta e dão para o filho, mesmo antes dele ter idade para habilitação. Meu filho já pilota muito bem, fui eu que ensinei. Só que esses pais esquecem, e eu costumo sempre dizer que dirigir não é simplesmente um ato mecânico, exige maturidade. E maturidade, por mais que a gente tenha dinheiro, não dá para comprar. Vai ter que passar por todas as fases para adquirir a maturidade. Além disso, o pai que dá essa abertura para o filho, dá a motocicleta mesmo sem ele ser habilitado, deixa ele dirigir o carro sem ser habilitado, ele está ensinando uma lição para o seu filho que pode ter outros desdobramentos até, de que a lei existe, mas ele não precisa respeitar. Exato, é complicado. Você citou a questão do celular. Aqui em Cascavel tem sido observado muito isso, a utilização, porque o pessoal, agora com a internet tão fácil, né, no celular, twitta, compartilha foto, compartilha de tudo no Facebook, manda mensagem, SMS, dirige. Isso tem sido observado bastante aqui? Uma das principais infrações de trânsito em Cascavel é a utilização do celular. E é uma das infrações assim que as pessoas enquadram naqueles pecadilhos que eu falei, mas que na verdade as pessoas não têm noção da gravidade disso. Porque é comprovado já que dirigir falando ao celular, tweetando, teclando, ainda pior, né? Tira mais atenção. Exatamente, ainda, né? Equivale a dirigir bêbado. Então, as pessoas precisam saber que elas vão perder, sim, a atenção, o reflexo, e podem ser protagonistas de um grave acidente.
e morrer, ficar gravemente ferido ou até matar, né? Ter aquela pena pro resto da vida de ter ferido alguém inocente. Fatalmente, né? Bom, essa semana, desde dessa quarta-feira, vocês estão trabalhando com a campanha, né? Hoje, dia do motorista, e no dia 27, dia do motociclista, há uma programação do COTRANS e da CETRANS juntamente, trabalhar isso, conscientizar, levando para as universidades, palestras, há também operações nas ruas, né? Sim. Como que está sendo desenvolvido esse trabalho? A CETRANS já vem trabalhando durante todo o mês de julho, né? Com atividades educativas. A palestra que vai acontecer amanhã para os condutores infratores, ela já é resultado de várias operações educativas que aconteceram esse mês, nas quais o condutor ele recebe uma chance, vamos dizer assim, de repensar seu comportamento. O agente de trânsito aborda, constatando a irregularidade, ele solicita que regularize, por exemplo, está com um espelho quebrado, apresente o veículo dia tal com um espelho consertado, e essa pessoa, ao invés de pagar a multa, ela terá que participar da palestra, onde nós buscaremos, ainda que seja para alguns de uma forma forçada, fazer com que essas pessoas parem, reflitam sobre o que é trânsito, qual o seu papel no trânsito, como elas podem contribuir para um trânsito menos violento, um trânsito onde haja melhor qualidade de vida, né? Exato. Justamente para que elas não precisem ser multadas, para que elas não precisem morrer no trânsito. Exato. Bom, vocês observam uma redução, não sei se vocês conseguem fazer esse controle, mas das pessoas que passaram pelas reciclagens, há uma reincidência grande ou realmente funciona? Bem, o que a gente não tem esse controle especificamente, né? Mas o que nós observamos é que, em geral, as pessoas, quando vão para uma palestra dessas, elas vão muito irritadas. Elas chegam irritadas. Algumas preferiam até ter pago a multa, para não ter que ouvir, né? Porque quando a gente está errado, a gente não gosta de ouvir, né? Quem está errado não gosta de ouvir. É difícil para nós assumirmos quem realmente nós somos. E, principalmente, quando esse ser que existe dentro de nós não é tão bonito assim, tão politicamente correto assim, né? É muito difícil. Só que, ao final das palestras, o que a gente observa, assim, via de regra, é que eles vêm, nos agradecem, gostam. No final, a gente consegue sempre um resultado positivo. E nós continuamos semeando essa mudança, essa transformação, porque nós acreditamos que, mesmo a pessoa adulta e com vários anos já de habilitação, é possível mudar o comportamento se quiser. Bom, tratando especificamente do motociclista, que o dia é comemorado agora no dia 27, a questão é bastante complicada. A gente tem aí 12 mortes no trânsito de Cascavel só de motociclistas este ano, até agora julho. É um número alto e é preocupante, porque a gente observa um número grande de jovens, tem alguns menores de idade que não têm habilitação e que estavam pilotando e que acabaram morrendo. Como trabalhar com esses jovens também e como buscar essa questão diretamente ligada à motocicleta, né? Porque é um veículo rápido, ele é barato de se adquirir, as formas de financiamento são inúmeras. É muito fácil ter uma moto hoje em dia, mas também é muito fácil de se morrer no trânsito com uma moto, né? Exatamente. Uma das nossas maiores preocupações, porque aumentou enormemente o número de mortos no trânsito em relação ao ano passado, foi mais de 100%, né, no mesmo período. Além disso, nós temos todas aquelas pessoas que ficam sequeladas, né, e que mais do que representarem ali um problema, uma dificuldade para elas e para as famílias, elas representam um problema para toda a sociedade, porque isso é uma causa que todos nós temos que pensar. Essas pessoas, elas vão utilizar o Sistema Único de Saúde, vão sobrecarregar. Existem estudos até que indicam
que muito provavelmente, se não existisse acidente de trânsito, não haveria essa superlotação. Se fala em dos hospitais. um problema de saúde pública, né? Um problema de saúde pública, considerado até como uma epidemia mundial, inclusive, né, os acidentes. Até porque o acidentado, ele permanece no hospital por um período, em média, 4 vezes superior ao das demais doenças. São tratamentos caros, geralmente, né? Então, nós temos procurado trabalhar com a fiscalização, que é muito importante, para tirar de circulação essas pessoas que não estão habilitadas, que estão irregulares, com a orientação sempre, cotidianamente. E também nós temos o projeto chamado Moto Segura, no qual, através dessas autuações regularizadoras, além de tornar aquele veículo, aquela documentação da pessoa, naquilo que for possível, obviamente que tem algumas infrações que não é possível fazer isso, tem que recolher o veículo mesmo. Mas, no que for possível, a gente regulariza a situação e leva a pessoa para a palestra, para refletir, para repensar. Bom, para a gente finalizar aqui, Vânia, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos motoristas, para os nossos motociclistas nessa semana em que se comemora o Dia dos Dois, que são tão importantes no nosso trânsito, mas que precisam de mais consciência, né? Exatamente. Eu até costumo dizer que, infelizmente, nós não temos muita coisa, não temos nada para comemorar, né? São dias em que nós temos que refletir, repensar nossos comportamentos, no geral, como ser humano mesmo, que tipo de cidadão eu sou no trânsito, que tipo de sociedade eu espero para minha família, e construir e resgatar valores humanos. Ser gentil não custa nada, sair de casa e pensar que você tem que chegar no local, no seu destino com segurança e fazer com que aquelas pessoas que cruzarem no seu caminho tenham segurança, é muito importante. Então, as regras e normas de trânsito, elas estão aí nada mais do que como regras e normas de boa convivência humana no trânsito, que é o que nós precisamos, conviver bem no trânsito. Bom, Vânia, eu agradeço muito a sua participação aqui. Chegou a faltar tempo para a gente falar tanto, porque tem muito assunto interessante para a gente tratar sobre trânsito, mas olha, fica para uma próxima oportunidade, né? E eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. Ele convida a continuar aqui na Stop TV.